Olá, bom dia. As eleições municipais começam a movimentar os mais de 150 milhões de eleitores em todo o Brasil. E aqui no Maranhão não é diferente. As convenções já começaram a agitar ainda mais esse eleitorado. Então esse caldeirão começa a ficar um pouco mais quente a partir de agora. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto foi o doutor Carlos Sérgio, que é advogado eleitoral. Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer vir aqui na TV Assembleia com a sua presença, sempre um debate e um café da manhã muito interessante. Pois é, então vamos tomar café e vamos conversar sobre a eleição. É sempre um assunto apaixonante, né? Por mais que você não queira se envolver, você acaba envolvido por esse assunto, principalmente se a eleição é municipal, né, doutor Castelo? Com certeza, e nós tivemos agora a informação, né, de que o eleitorado do Maranhão passou de 5 milhões. Passou de 5 milhões. Quase 5 milhões e 100 mil eleitores, e que houve um acréscimo muito grande desse número de eleitores, que demonstra que a população ainda confia, ainda acredita, ainda procura, são jovens, todo mundo querendo participar, porque realmente é importante. Uma sociedade civilizada, ela deve participar da política, deve sim. Discutir os assuntos com consciência, com todas as informações disponíveis, para que a gente possa ter os nossos melhores governantes, nossos melhores representantes. Pois é, porque essa representação depende da gente, né? A gente quem escolhe, quem bota lá. Mas houve um tempo em que a gente falava, eu estou desacreditado da política, os jovens não queriam votar, ficou aquele descrédito da classe política. Mas agora, com o crescimento de mais de 8% desse eleitorado aqui no Maranhão, a gente pode dizer que as pessoas estão acreditando que podem mesmo fazer essa transformação através do voto, né? Com certeza, porque por mais que o nosso sistema tenha distorções, que haja o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, que de certa forma deslegitimam e desvirtuam o resultado da eleição. E agora nós temos também a questão das fake news, muita mentira, muita desinformação. Vamos já falar sobre essa mocinha. Mas independente de todas essas coisas, a gente tem que cada vez mais participar do processo, até para depurar isso, para que a gente possa participando, e vai limpando e vai tirando aqueles que não nos representam e colocando melhores governantes. E é sempre importante a democracia. Pois é essa democracia, essa persistência do eleitor que é interessante na escolha dos melhores representantes. Aí depois, quando você bota lá, depois diz, gente, o que eu fiz com o meu voto? Fiz chegar lá alguém que não me representa. Isso serve de lição para a próxima ou na próxima a gente faz tudo de novo? Pois é, né? É claro que muitas vezes se reclama da conduta do candidato, que o candidato não corresponde. Eu acredito em parte nisso. Há sim candidatos que traem o seu eleitorado, partidos que têm uma proposta no início, que depois mudam aquelas propostas. Isso acontece sim, acontece no Brasil e acredito que aconteça em todo lugar. Agora, o eleitor tem que saber bem qual é a importância. Se eu escolho um candidato, porque aquele candidato me ofereceu um milheiro de tijolo, ou porque ele me ofereceu um emprego, ele me ofereceu... Emprego é uma coisa importante, todo mundo quer, então acaba... Mais do que um milheiro de tijolo. Acaba você votando em quem sempre lhe oferece uma vantagem pessoal, que pode ser outras benesses, mas que isso tem que se ver, porque o candidato que gasta muito numa campanha, que promete muito numa campanha, a tendência é ele ter problemas na gestão. Pois é, porque a gente sempre disse, de um tempo para cá, que eram proibidas essas benesses, essas doações, tipo dentadura, a pia do banheiro, essa coisa toda. A dentadura ficou proibida, mas o resto não está não. Não, tudo é proibido. Após o registro da candidatura, o candidato não pode doar, oferecer, entregar ou prometer qualquer bem ou serviço de qualquer natureza em troca do voto. Isso eu praticamente li aí todo o artigo da lei que diz que é textualmente, totalmente, é o artigo 41A da Lei das Eleições, que veda qualquer tipo de benefício ofertado ou mesmo prometido ao eleitor, sob pena de cassação do registro ou do diploma, se a ação demorar. Mas é claro que essa conduta, ela existe, essa prática existe, mas tem que ter representações, tem que ter ações, tem que ter provas robustas de que o candidato praticou isso, para que ele venha a sofrer as sanções, que pode ser a cassação e até a inelegibilidade. Mas tem que ter prova, né? Porque você sabe que no jogo político há denúncias verdadeiras, mas há denúncias também
que não são verdadeiras, que são coisas montadas, forjadas. E a gente não tem tantos exemplos assim de candidaturas que foram cassadas depois, ou de candidatos que foram cassados e afastados do cargo por conta. Temos um exemplo ou outro, mas não é, a regra não é bem essa, com certeza, né? Com certeza. O senhor está lançando um livro agora, né, sobre o manual Isso, prático o manual prático do candidato nas eleições, o guia prático do candidato nas eleições de 2024. O que essa eleição agora de 2024 ela tem de diferente com relação às outras? Ela traz novidades? No Brasil nós temos uma lei geral das eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. Comumente, sempre no ano que antecede as eleições, há uma mudança nessa legislação em alguma parte. Sim. Né? Só que em 2023 nós não tivemos essa mudança. Houve um projeto na Câmara dos Deputados e esse projeto chegou a ser aprovado na Câmara, mas não foi aprovado no Senado. Então nós não tivemos propriamente para esta eleição uma alteração na lei, na legislação. Sim. Mesmo porque está se discutindo, está no Congresso, o projeto de reforma do Código Eleitoral, onde a ideia é ter realmente uma lei que possa perdurar mais, que não necessite aprofundamentos a cada ano. Mas esse projeto não foi aprovado e hoje nós temos a mesma legislação das eleições anteriores. Mas o que mudou? É porque o TSE, a nossa Justiça Eleitoral, ele também tem um poder de complementar a legislação. Então há uma evolução jurisprudencial no entendimento dos tribunais acerca de uma série de questões. Então, embora não tenhamos propriamente uma mudança na lei, nós tivemos sim mudanças na jurisprudência, nas resoluções do TSE, principalmente no que se refere a esse fato novo, ainda não tão novo, mas ainda recente, assim podemos dizer, que é das fake news, da inteligência artificial, e de como que isso é perigoso para o nosso processo eleitoral e como que a Justiça Eleitoral e todos os atores do processo eleitoral, os partidos e os candidatos, podem enfrentar essa questão. Isso é realmente eu vou deixar isso para o segundo bloco, a gente vai ter um bloco inteiro para falar sobre esse assunto. Vamos falar de prazos. A gente começou nesse final de semana aí já com o início das convenções, a escolha dos candidatos. Aí a gente teve a impressão, por exemplo, pelo menos aqui na Grande Ilha, com 3 municípios fazendo convenções ao mesmo tempo, a gente teve a impressão de que já estava no final do prazo, mas não, né? Está só começando, né? Exatamente, as convenções dentro do calendário eleitoral. A nossa justiça define o calendário eleitoral. Começa um ano antes, aí vem tivemos o período da necessidade da filiação partidária, do domicílio, das desincompatibilizações. Essas já aconteceram, essa já passou o prazo, né? De desincompatibilizar. Quem não se desincompatibilizou, palavra comprida, né? Quem não se desincompatibilizou já não pode concorrer, já ficou fora. Exatamente, já teria, se vier registrar sua candidatura, se tiver feito a sua devida desincompatibilização, devido afastamento de certos cargos, ele pode vir a ser considerado inelegível para estas eleições. Mas aí nós estamos agora no prazo das convenções partidárias, que é do dia 20, começou no dia 20 de julho e vai até o dia 5 de agosto. Ainda tem um tempinho pela frente, né, para a realização Aí após encerrado o prazo das convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para requerer o pedido de registro das suas candidaturas. As atas, os partidos são obrigados, após as convenções, em até 24 horas, encaminhar para a Justiça Eleitoral a ata da convenção. Lá na Justiça Eleitoral já estão diversas atas de inúmeras convenções. Dessas que aconteceram esse final de semana, por exemplo, exatamente. Todas as atas já foram enviadas. Já estão lá para dar publicidade do que ocorreu, mas sem deliberação nenhuma a ser tomada. Aí se aguardam os requerimentos de registro que devem bater com aquilo que foi deliberado naquelas atas. Então, a gente acha que teve 3 municípios aqui na Grande Ilha que fizeram, né? São Luís, Passo do Lumiar e não Ribamar. Todos os candidatos, na verdade, os candidatos no município, cada um pode fazer a sua... pode ser no mesmo dia, né? Tem lugar que diz, olha, não pode fazer no mesmo dia, que duas convenções... Duas convenções no mesmo dia, no mesmo município, não dá certo, não. Mas não há problema, porque para a legislação, as convenções são eventos intrapartidários. A gente sabe que a nossa cultura política aqui no Maranhão faz da convenção já uma grande festa, um grande ato, uma grande mobilização. Mas não é isso que a lei diz. A lei diz que as convenções devem ser atos intrapartidários,
né, que você pode receber filiados, simpatizantes e tal, mas que a ideia é simplesmente ter uma reunião para deliberar sobre as coligações, sobre o exercício de campanha mesmo só a partir do dia 16 de agosto. Mas a convenção já vira uma festa. Uma festa mesmo. E às vezes, se um candidato faz, o outro se sente obrigado a fazer, porque senão já estaria perdendo espaço para aquele meu outro. Deus do céu. Pois então nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai só tomar aquele cafezinho do intervalo e voltamos já já, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre eleições 2024. Eu estou conversando aqui com o doutor Carlos Sérgio, advogado eleitoral, e a gente está tendo um papinho sobre o que acontece no próximo mês de outubro, né? 5 de outubro, né? Ou 4? 6 de outubro. Nem 5 nem 4. Primeiro domingo de outubro. Sempre o primeiro domingo de outubro acontece a eleição. Eleição municipal é mais apaixonante? Ela envolve mais? Olha, ela é diferente da eleição nacional, né? Porque as questões, a análise é feita de... Você conhece pessoalmente o candidato. Cada candidato, né? Você está vivendo naquela localidade que reclama por serviços básicos. Ela tem aspectos diferentes. Mas no Brasil, eu não saberia dizer qual uma eleição. São aspectos emocionais diferentes. Eu acho que essa envolve mais, porque a gente está ali de cara a cara com o candidato, sabe? É ele que vai trabalhar pela nossa cidade, a gente sabe o que a cidade precisa, então a gente quer influenciar mesmo nesse resultado, né? É verdade. E a gente sente que o voto, por ser um universo menor de eleitores, pode ser decisivo, pode mudar realmente o resultado das eleições. Tem candidato eleito com um voto de diferença, né? Então um voto faz diferença, sim. Então não deixe de participar, porque quem sabe é seu voto que pode fazer essa diferença. Mas vamos falar de uma coisa que o senhor falou no primeiro bloco, que vai ser muito constante nessa eleição. Começou na passada, né? E agora tomou um corpo maior. Fake news, inteligência artificial. Na sua opinião, doutor Carlos Sérgio, qual é o peso que esses dois itens, esses dois elementos vão ter nesse processo todo? Pois é, já está tendo, né? Nós já estamos no período aí da pré-campanha, onde tem sido recorrente o ajuizamento de ações para retirar a propaganda eleitoral negativa. A propaganda antecipada negativa, porque é verdade o candidato pedir voto, mas é verdade o adversário fazer o pedido de não voto para o outro. Olha, ele é ruim, então você não pode votar nele. Como é que o candidato pode pedir o voto? Não, nós estamos no período da convenção, nós estamos no período da pré-campanha. Nesse momento o candidato não pode fazer pedido de voto. Não pode, claro. E assim como o adversário também não pode fazer o pedido de não voto, que é a propaganda eleitoral antecipada negativa. Então, nós estamos tendo muito isso, a propaganda eleitoral antecipada negativa, que é na qual se difunde uma informação inverídica, falsa, para desacreditar aquele pré-candidato, para que a população não vote nele. Então, isso também é vedado. E tem sido muito comum essa retirada de publicidade dos meios sociais. É claro que tudo isso é um fenômeno também associado à internet, onde qualquer pessoa pode publicar algo e ter uma repercussão mundial. E isso está, assim, presente na atividade, na disputa política já nos municípios. E a Justiça deve estar atenta para isso, está procurando responder a tudo isso. Agora, ninguém sabe ainda são os limites dessa inteligência artificial. Pois é. Porque, por exemplo, é uma coisa assim, tipo... Eu vou usar uma figura de linguagem, vamos dizer, bem popular, cachorro correndo atrás do rabo, né? A fake news é lançada, se busca uma forma de combatê-la, quando se combate essa, aparece uma nova, a gente procura combater de novo, quer dizer, fica esse círculo vicioso. Só acredita que ela pode ter algum peso? A fake news, de uma forma mais específica, pode ter algum peso no resultado das eleições? Com certeza. É claro que a mentira sempre houve em todas as campanhas eleitorais, acredito. Sim. Desde que de Adão e Eva... Eu só traduzindo, fake news é mentira, pronto. Desde Adão e Eva, que já tivemos a mentira. Vou esquentar nosso cafezinho aqui para continuar. A mentira faz... Só que agora ela tem uma proporção muito maior. Agora você tem uma situação na qual, em instantes, aquela notícia é propagada em todo o universo de eleitores e o adversário não tem
os mecanismos para conseguir rebater, porque nem se sabe exatamente quem foi atingido com aquilo. E aí vem também a questão da inteligência artificial. Não se sabe com essas redes, essas mídias, essas big techs, essas plataformas aí, como se dá exatamente a divulgação das imagens. Quem garante que uma plataforma não possa priorizar um candidato, ou possa priorizar uma mensagem que favoreça um candidato? Não se tem controle sobre. Você sabe muito bem que hoje, se nós estivermos conversando aqui no nosso celular sobre um produto que desejamos adquirir, em instantes aparece nas redes sociais, né? Aqueles produtos que a gente está querendo. Que fica... Então, se eu mencionar uma palavra que envolva talvez o nome de um candidato, eu possa receber informações como se fossem espontâneas e naturais, negativas sobre aquele candidato. Ou positivas sobre aquele candidato. E nesse caso não tem nada de espontâneo e natural, Nada né? de espontâneo e natural, e você vai achar que a sociedade toda que está concordando com aquela informação, e aquilo pode alterar fundamentalmente uma eleição, inclusive presidencial. Pois é, a gente teve na eleição presidencial passada, a gente já teve episódios dessa natureza, né? Que eu imagino estava no começo, mas agora ela está mais, vamos dizer, popularizada. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode lançar uma fake news sobre você, até você conseguir rebater essa fake news, ela já pode ter causado um estrago bem considerável. Com certeza. Isso feito por qualquer um eleitor, mas pode ter algo também envolvido com as grandes redes. E isso, a gente está falando de uma forma particularizada. Imagine quando isso é feito de uma forma profissionalizada. Robotizada. Um Um robô faz aquilo se multiplicar aos milhões. Não é propaganda descarada a favor de um candidato, mas aquela propaganda subliminar, uma série de informações. Então é um universo que nós ainda estamos descobrindo e que a Justiça Eleitoral está preocupada, mas que nós ainda não temos noção dos impactos que isso pode acontecer nas eleições, assim como na vida de todos nós, dessa grande... as televisões, os rádios, eles ainda continuam com o seu papel, mas é inegável que essa mídiazinha aqui no celular é que está influenciando hoje, uma boa parte do eleitorado. Todo mundo é um influenciador em potencial, né? Mesmo quando a gente não tem o nome de influenciador digital, né? Que é profissionalmente, mas qualquer mensagem pode influenciar uma opinião. Quer dizer, a minha opinião pode influenciar numa mensagem simples e banal. É claro que a legislação, ela já se preocupa, ela, por exemplo, já não autoriza nenhum tipo de propaganda paga na internet, exceto o impulsionamento. E o impulsionamento deve vir identificado, que é um impulsionamento, e pago pelo próprio candidato. Então o eleitor pode fazer compartilhamento entre seus amigos, mas aquele impulsionamento pago só pode ser feito pelo candidato. Mas é todo um universo ainda que nós estamos nos deparando e que, na verdade, deve ser enfrentado, porque a fake news ela pode trazer estragos. Porque antigamente saía na TV, as TVs são obrigadas a guardar o material que foi publicado, foi divulgado, e você tinha o direito de resposta lá na TV, no mesmo horário, com a mesma quantidade de tempo. E agora você não sabe como é que vai se dar. Não sabe como é que cobrar a resposta. Você manda tirar. Vamos tirar. A posta não tirou, ele já criou outras dezenas de postagens. Então, é uma luta. Os advogados, mas os candidatos estão todos hoje com equipes grandes de advogados, atentos a isso, e fazendo as representações. Vamos ver o que a nossa sociedade vai aprender com tudo isso. Você tem uma equipe grande de advogados, tem uma equipe grande de advogados, uma equipe grande de assessores, uma equipe grande de tudo. E a gente fica assim, meio impressionado com os números, as cifras que são gastas numa campanha eleitoral. A gente fica pensando assim, esse dinheiro todo é só para influenciar o eleitorado? Qual o resultado disso na vida prática? Como é que o eleitor, de alguma forma, se sente participante de um processo desse? Nós temos hoje um fundo eleitoral, fundo de financiamento das campanhas eleitorais muito grande. Esse fundo foi criado quando se decidiu acabar com o financiamento por parte das empresas. Hoje os candidatos só podem receber doações de pessoas físicas e desse fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral ele é grande e ele é importante para os partidos, mas nós teremos talvez mais de 400 mil candidatos em todo o Brasil a diversos cargos. E vai ter muitos candidatos que não vai receber um centavo do fundo eleitoral
porque depende dos interesses dos partidos. Pois é, não gera um desnivelamento entre partidos, entre candidatos, não fica assim há uma preocupação, né, que o fundo eleitoral ele tem critérios para ser dividido, mas é claro que aqueles partidos que estão hoje numa situação de maior representação no parlamento, ele tem maior fundo, né? Então o fundo é calculado, somente 2% do fundo é dividido igualitariamente em todos esses partidos. Outras partes são divididas conforme o número de deputados que foram eleitos, conforme o número de senadores que foram eleitos, conforme os números atuais de deputados e de senadores, porque às vezes é eleito por um partido e muda para o outro. Muda muito o cenário lá dentro, a composição dentro do Congresso Nacional muda muito, né? Mas isso gera uma desigualdade, mas por outro lado você não pode também distribuir igualitariamente os recursos do fundo para qualquer partido que surja de uma hora para outra, sem ter ainda o respaldo popular. Pois é, nosso programa está chegando ao fim e a gente nem falou exatamente do Guia Prático. Não, estamos falando, tudo isso está tratado, tudo isso está dentro desse material que a gente produziu. O nosso escritório sempre produz, dessa forma nós fizemos ainda com mais zelo, com mais cuidado, para que o candidato, os juristas, os partidos e até mesmo o eleitor, né, possam se informar, entender do direito. O livro é praticamente um livro porque ele tem mais de 200 páginas, mesmo a gente tendo tentado ser sintético, bem objetivo, mas nós temos muita norma, né? Muita coisa para comentar. O programa acabou e a gente conversaria a manhã inteira aqui, ainda tem muita coisa. Mas nós vamos conversar muito até o dia 6 de outubro, ainda tem muita coisa para a gente conversar, a gente quer deixar você super informadinho sobre tudo que vai acontecer nessa eleição, não para influenciar seu voto, mas para induzir você a fazer sempre a melhor escolha, porque o resultado dos nossos representantes é o que a gente fez lá na urna. Doutor Carlos Sérgio, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui. Volte sempre a esse assunto. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar usufruindo de um café tão completo e de um telespectador tão qualificado quanto são os da TV Assembleia. Uma honra estar aqui. E com uma apresentadora ainda mais culta, qualificada, muito bem formada. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Como eu já disse, vamos ter muita conversa ainda. E para você, o meu bom dia também. Obrigado pela companhia. Você já sabe que todo dia eu estou aqui às 9 horas te esperando, sempre com muita informação e café quentinho. Tchau e até a próxima.